Oi, gente, estamos de volta aqui em Teresópolis, estamos na sede da missão do Farol aqui e já estamos, hoje temos a aula número 25, se não me engano, 24, aliás. Estamos na série de meia hora cada aula sobre como se preparar para o fim dos tempos. E o assunto que nós abordamos na aula passada foi, hoje já é mais uma parte sobre as três qualificações para uma pessoa entrar no reino milenar. Obviamente tem algumas outras coisas que vão colaborar, mas explicitamente falando, nós já abordamos as duas últimas aulas e eu vou concluir hoje a primeira qualificação, que é a fazer a vontade do nosso Pai. Essa foi a primeira qualificação para entrar no reino, eu já expliquei nos dois vídeos passados, mas eu vou aproveitar a última frase que é muito importante, E o texto base que nós lemos há duas aulas atrás, só vou ler o texto e aproveitar a última parte, que encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus está explicando aqui em forma do reino, em forma de profecia. Então nós vamos entrar já direto, porque daí eu concluo e começo já a segunda qualificação. Todo mundo preparado então? Bíblia na mão, coração aberto, que a unção de Deus caia sobre você e Ele me ajuda a inspirar, porque realmente não é fácil não, mas é pela graça mesmo que o Senhor tem feito a obra dele. Então vamos lá, Mateus 7, 22, 23, está aqui embaixo, está escrito. Jesus diz assim, olha, muitos naquele dia, aquele dia nós sabemos que já é no tribunal de Cristo, quando ele vai pesar as obras de cada um para saber quem vai para o reino e quem não vai. Então ele diz que muitos cristãos, desculpem, mas eu peguei uma gripe, mas olha, não tem problema não, eu espirrar aqui, eu tenho que espirrar mesmo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Olha, só pode chamar Senhor, então é cristão mesmo. Já expliquei isso antes. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Já expliquei isso. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então é só um cristão que pode fazer isso. Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci. Eu já expliquei o que é isso, nunca vos conheci. Vai assistir a aula. Eu não vi mudança, não vi transformação de vida. Por isso que não é que ele nunca conheceu você. Essa é uma das traduções meio ingratas, meio incompletas. Mas eu não vi transformação, mudança na sua alma. Leia lá que você vai entender melhor. Para terminar, é essa frase aqui que eu vou usar. Além dele dizer que não houve transformação, ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, que é o versículo 23. Então, para completar, o que Jesus está querendo dizer aqui? Apartai-vos de mim, os cristãos que praticam a iniquidade. No original grego, essa frase, o significado dessa expressão que eu acabei de falar, os que praticam a iniquidade, significa apartai-vos de mim as pessoas que não seguem princípios. É isso que está escrito lá. Ou seja, que não guardam a lei. Ei, peraí. Então, se for assim, como é que é? Isso é o que diz a frase no original. Ou seja, qual é o nosso princípio hoje? Na nova aliança. Apartai-vos de mim, Como ele disse assim, os que praticais a iniquidade. Ou seja,
aqueles que não seguem um princípio. Que princípio que hoje nós não seguimos? É uma coisa só, a própria palavra de Deus. Esse é o princípio do cristão. Quem não segue a palavra de Deus, ele está dizendo, ó, vai ficar ao lado, ele vai acabar não indo para o reino. Não segue princípio, ou seja, não guardam a lei. Hoje, o meu princípio é a palavra de Deus. E outra coisa, não é viver sob regulamentos de regras, de normas da lei, não. Mas o Senhor quer dizer que nós temos que viver segundo, na nova aliança, a lei do Espírito de vida. Ou seja, é tão simples, é seguir o que o Espírito Santo está o quê? Dizendo para você fazer. Não é, eu tenho que cumprir esse mandamento, eu tenho que fazer. Não. Quem segue o Espírito Santo, esse é o nosso regulamento, esse é o nosso princípio. Não é pelo desejo da alma humana. Então, para fazer a vontade do Pai, né, nós não podemos viver na base de rituais. Eu fui batizado, eu tomo ceia, eu faço isso, eu boto a roupa assim. Ei, esquece isso. Quem não segue o que o Espírito Santo diz que tem que falar, não, eu dou o dízimo disso, isso e isso. Não. O Espírito Santo às vezes pode te pedir para te dar muito mais do... O princípio é a palavra e o regulamento é seguir, ser sensível ao que o Espírito Santo está pedindo. Não, mas eu faço certinho, isso, aquilo. Não é isso, não. Então, nós temos que viver na base do conhecimento do Filho, de Jesus. O meu problema não é fazer mal, não é fazer o bem, não é fazer uma coisa ruim. O princípio, como nós acabamos de ver, é conhecer a lei do Espírito, conhecer a palavra, ser transformado por ela e ser dirigido pelo Espírito. Porque quem não é transformado na sua alma pelo Espírito, não vai nem seguir a lei do Espírito. Não, isso aqui é muito, isso aqui é pouco. Depende do que Deus quer. E esse princípio é para cada cristão, é uma maneira. Às vezes Deus pede para um mais que para o outro ele pede menos. Então, isso é o que vai determinar. Então, estas coisas não podem jamais substituir conhecer a vontade de Deus, ou seja, que coisas? Foi o que ele falou. Mas em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. Isso não é condição. Eu vou para o reino porque eu tenho poder para fazer isso. Não, não vai. Ele disse que o princípio é ser transformado interiormente. Ou seja, eu tenho que buscar ao Senhor em primeiro lugar. E a obra mais importante é aquela transformação no meu interior. Então, essa é a primeira condição e a partir de agora, né, nós vamos continuar. E qual é o segundo, então, né? Nós estamos nessa série, as 3 coisas importantes para poder entrar no reino. Eu já disse, a primeira é fazer a vontade do Pai. Então, agora vamos à segunda. Vou botar o texto aqui embaixo e nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 a versículo 27. Quem quiser anotar, já está aqui. Paulo fala, o homem que entende sobre reino, o homem que foi arrebatado e que ouviu coisas de Deus, então você tem que seguir o que ele fala, não é o que a sua denominação, se você ora de joelho, se você jejua, para entrar no reino, absolutamente. Isso não tem nada a ver. Eu expulso muito demônio, eu tenho que ir para o reino. Não tem, não. Quem estipulou as regras, as normas, foi o Espírito Santo, foi o Pai, foi Jesus. Não é porque a sua igreja batista diz, ou é porque a igreja pentecostal diz. Olha o que Paulo diz, vamos ficar dentro do contexto. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Testemunho dele, tudo faço pelo Evangelho, disse Paulo. Versículo 23. Com o fim
de me tornar cooperador com ele, com o evangelho, óbvio. Não sabeis vós que os que correm no estádio, por que ele está fazendo uma comparação aqui? Correr no estádio, ele está falando sobre a maratona, que é a que acontecia lá na época. Ele está dizendo, vocês não sabem que quem corre no estádio, todos na verdade correm, lógico. Ele está dizendo, cristãos, todos nós estamos numa corrida. Mas ele diz, mas um só leva o quê? O prêmio. Uau! Paulo está falando sobre ganhar um prêmio. Não tem nada a ver com salvação. Salvação não é prêmio. Porque se só eu tenho que me esforçar para ganhar um prêmio, tem absolutamente... A maioria usa esse texto para dizer que perde a salvação ou tem que manter a salvação. Vamos ver direito o que Paulo está dizendo. Tanto que ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Então, se eu tenho que correr, me esforçar para ganhar a salvação, então a salvação não é por obras, é por fé. Então, isso aí já cai por água abaixo. Esse é um problema, a gente interpreta textos colocando fora do contexto, achando que é isso. Todo atleta, ou todo cristão, né? Porque ele não está falando de maratona. Em tudo se domina. Quem não se domina vai perder o prêmio. Aqueles, para alcançar uma coroa. Aqueles quem? Uma coroa de louro na época de Paulo. Não ganhava medalha de ouro, de não sei quantos, como tivemos, né? Há pouco tempo aqui, a maratona aqui no Olimpíada, né? Todo mundo ganha uma medalha de ouro. Aqueles, ele está se referindo aos corredores na época de Paulo, os gregos, os romanos. Eles ganhavam uma coroa corruptível, que morria. Tanto que era uma coroa de louros. No dia seguinte, ficava seca. Olha que ele compara. Nós, porém... A incorruptível, ou seja, uma coroa que não se corrompe. Paulo está falando sobre o quê? Sobre o reino. Receber coroa significa reinar com Jesus no milênio. Alguns não vão, outros vão. E ele chega a dizer, assim corro também eu. Ó, ele disse, eu estou nessa corrida. Não sem meta, eu tenho uma meta. Qual é a sua meta? Ganhar a casa própria? Ganhar uma bênção disso e aquilo? A meta do cristão que já é salvo tem que ser o reino milenar. Tem que ter um alvo. Eu vou me esforçar para chegar lá. O que eu faço? Você sabe qual é? Eu já vou te dizer qual é a segunda característica para você... acostumando, eu não tirei isso de qualquer lugar, não. Paulo disse que Jesus disse que tem que fazer a vontade do Pai, foi a primeira, né, característica importante para quem quer ir para o reino. Sabe qual é a segunda? Esmurrar o corpo. Frase de Paulo. Se eu não esmurrar o meu corpo, eu não vou ser um atleta que vai chegar. Eu tenho um amigo que ele adora jogar futebol, sabe? Um aluno, então, o cara se acha, e até ele joga bem, mas só que ele come muito pãozinho, muito isso, aquilo, o cara tá fora do peso. Aí ele foi fazer uma disputa lá no Vasco e tal, o cara gostou dele e tal, isso, aquilo, mas é um cara lento, o que vai fazer? Tem que esmurrar o corpo, não pode, o atleta não pode comer qualquer coisa. Ele pode ser bom nisso e aquilo, ele pode expulsar demônio, ele pode fazer isso e aquilo, mas vai ser desqualificado. Porque em tudo tem que se dominar. Eu espero que ele não esteja ouvindo essa aula, mas tudo bem, azar. Então, olha o que Paulo diz. Assim corro eu também, não sem meta. Eu luto, assim luto, não como que desferindo golpes no ar. Eu vou fazer o que eu acho, que o que importa é o coração, Jesus vai me agradar e vai ter que me levar para o reino. Uma ova.
Mas, olha a frase aí, esmurro. Você sabe o que é esmurrar? Ai, tô com vontade de comer isso, mas não vou, eu sou um atleta. Eu tô com vontade de fazer isso, aquilo, mas não posso. Você não pode fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem. A grama do vizinho é mais bonita? Dane-se da grama do vizinho. Você tem que ter um domínio próprio. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, Paulo disse, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo disse, olha, eu sei tudo sobre o reino, eu prego, mas eu tenho que me vigiar. Eu não posso fazer. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe por quê? Porque muitos vão fazer o que não convém, apesar de serem salvos, e não vão para o reino. Tanto que quais são as qualificações para entrar no reino? Fazer a vontade do Pai não é seguir regras, seguir o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo manda você para cá, manda para lá, tira você do emprego e bota no outro e depois para isso e aquilo. Você fica um joguete na mão do Senhor. E isso é difícil porque a gente quer garantias, né? Para o reino tem que ser assim, porque no reino milenar, Jesus vai dar uma ordem e não tem essa, não, Senhor, eu acho que é melhor não fazer isso. Não tem. Não tem isso. É para quem segue, quem anda hoje no Espírito. Se você não treinar hoje, agora, dominar agora, não pense que no reino, não. Lá no reino, quando Jesus estiver lá, eu vou fazer tudo bonitinho. Você nem vai chegar lá. Muito bem. Para que eu, tendo pregado a outros, não venha mesmo eu ser desqualificado para o reino, não perder salvação. Então ele se compara, Paulo, como um dos que está correndo numa corrida para ganhar o quê? Um prêmio. Ou seja, como eu posso receber esse prêmio? Qual é o prêmio? Como eu disse aqui, versículo 25, qual é o prêmio? É uma coroa. Uma coroa significa um reino. Muito crente ainda acha que vai ficar no céu com uma coroa lá junto com Jesus. Isso, me desculpa, mas isso é uma interpretação completamente fora do contexto. Reinar com o Senhor aqui, eu já falei várias vezes que nós vamos reinar. Apocalipse fala, em outros textos eu vou entrar mais em detalhes. Eu quero falar da qualificação. Então, quando ele diz aqui, no versículo, 27, diz que a gente corre o risco de ser desqualificado, ou seja, perder a coroa, perder o reino. Por isso Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, a minha alma, a minha vontade, e coloco como o quê? Um escravo, eu reduzo a escravidão. Quantos desejos do nosso corpo e da nossa alma, principalmente do nosso corpo, estão exigindo de nós e nós estamos caindo, não estamos controlando, né? Estamos perdendo. Eu vou entrar em mais detalhes. Quando Jesus fala, por exemplo, ele fala assim, a lei dizia que se você era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, as regras do meu reino se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Porque a mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada e tal. Mas Jesus disse, é melhor você entrar no meu reino cego de um olho, ou maneta, se a tua mão faz te tropeçar, não é que ele fala? É preferível que você entre no meu reino sem uma mão do que com as duas perder. Então, eu vou usar muitos textos em relação a isso. Paulo diz então que ele poderia ser desqualificado. Muitos vão perder a glória do reino. Ou seja, quem não faz a vontade do Pai, quem não é transformado em vida, né? Quem continua seguindo a vontade dos pensamentos, a vontade da carne, está de fora. Eu vou ler agora um outro texto que está em Apocalipse,
Deixa eu beber aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, que fala das igrejas. Todas as igrejas, Apocalipse 2, 3. Tanto que a mensagem das 7 igrejas do Apocalipse são desafios que as igrejas tinham. Algumas delas faziam coisas boas, outras ruins, e alguns eram desqualificados para o reino, não para perder a salvação. Tá? Apocalipse 3 vai do versículo... eu vou do versículo 10 até o versículo 11, mas você pode ler depois de 7 a 13. Fala sobre a igreja de Filadélfia, tá? Diz assim, deixa eu ler o primeiro texto. Eu vou ler pelo menos até o 11 para não perder muito tempo. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Essa igreja era muito perseguida, ela sofria por causa dos religiosos, dos judeus que estavam perseguindo os cristãos dessa igreja. E o Senhor disse, olha, porque vocês guardaram essa palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, Jesus estava se referindo aqui pelo texto, pelo contexto, sobre os 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e depois 3 anos e meio até o 7º ano da grande tribulação. Ele diz, se você perseverar, eu vou guardar você dessa hora, que há de vir, diz o texto, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens. Pelo contexto, o conservar o que eles tinham, eles tinham o nome e a pessoa de Jesus. Ou seja, era uma igreja perseguida, pobre, não tinha nem muitas riquezas humanas, materiais, mas Jesus disse, conserva o que vocês têm. Por quê? Para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Para que ninguém tome a tua vaga no reino milenar. Guarda isso. Tem igrejas de Éfeso, por exemplo, ele começa elogiando 5 coisas maravilhosas, mas ele diz, você quer ir para o reino? Abandonaste o teu primeiro amor ao Senhor. Olha só, Éfeso era a igreja desejável. Puxa, o Senhor adorava a igreja de Éfeso. Só tenho contra ti uma coisa. Falta isso para você entrar no reino. Lembra aquele jovem rico? Ele seguia todos os mandamentos, fazia tudo. Jesus disse, só uma coisa te falta. Você está tão preso ao dinheiro aqui, né? Ele contou, ninguém pode amar mais o dinheiro do que a Jesus. Então tem que esmorrar o corpo, porque a gente pode querer mais as coisas materiais, dinheiro e tudo mais, e abrir mão do reino. Por isso que tem que esmurrar o corpo, você tem que ter um domínio próprio. Essa igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor dos irmãos. Puxa, aqui está um segredo. Muito interessante. Era uma igreja incrível. Diz lá no final que essa igreja tinha a chave de Davi. As pessoas não entendem Davi. Davi foi o rei, aos olhos do Senhor, foi o rei que era o protótipo do reinado dele. Foi um reinado que o Senhor comparou ao reino milenar. Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha os seus erros e tal, isso, aquilo, mas ele obedecia ao Senhor. Quando ele errava, ele tinha um coração sensível ao Senhor. Guarda a chave de Davi, lembra, era isso que ele está dizendo. Por quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, nós temos que ficar firmes hoje, para não perder a glória do reino milenar. Você quer ver uma coisa? Tem outro texto, só para um exemplo, Apocalipse 2:10, porque em cada uma das 7 igrejas,
Ele sempre fala, você nunca vai perder a salvação, mas vai perder a coroa. Apocalipse 2:10 também tem uma palavra que diz, ser fiel até a morte, depois leia as outras, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele tinha que ser fiel. A salvação já foi por graça. Nunca perco. Mas para ganhar o prêmio a coroa da vida, reinar com Cristo na era milenar, eu tenho que ser fiel hoje ao Senhor, fazendo a vontade do Pai e esmurrando o meu corpo. Quer ver uma coisa? Só para terminar, eu tenho 3 minutos. Aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 6, diz assim, devemos guardar firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que esperança é essa aqui? É porque não dá tempo, eu não quero entrar em todos os detalhes agora, mas a nossa esperança é o reino milenar, né? Não é outra coisa, a volta do Senhor Jesus em glória para estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Então eu quero botar agora um ponto e vírgula. Hoje nós falamos sobre a segunda, né? Antes de você fizer qualquer coisa, lembre-se, você tem que esmurrar o seu próprio corpo, tem que ter um domínio, não dê vazão à sua carne, achando que você pode tudo só porque a salvação está garantida. Não, não. O reino não está garantido, a salvação sim. Então não viva de qualquer maneira. Esse é o pensamento de desculpa, né, de quem quer praticar qualquer coisa já porque tem a sua salvação garantida. Não. Amanhã eu vou falar sobre a terceira qualificação amanhã e você vai se surpreender também. É uma coisa muito importante. E você tá, puxa, pastor, eu estava pensando que se eu fizer sinais, poder, maravilha, automaticamente eu estou no reino. Não. Deus nivelou todo mundo por baixo. Porque não é todo mundo que tem poder de sinais, cura, maravilhas, expulsar demônio. Não, senão o Senhor seria injusto. Porque quem tem essas coisas vão automaticamente, não, para o reino. Mas todo mundo tem que mostrar a transformação na sua vida. Quem roubava não rouba mais, né? Quem adulterava não adultera mais. Quem faz isso e quem fofocar... Então, essa é a base. Então, vamos botar um ponto e vírgula. Amanhã já chegamos no nosso horário. Se você quiser assistir a aula, tá tudo no YouTube. Faça a sua inscrição lá, né? Inscreva-se, tem um sininho ali do lado, né? E você toca o sininho ali, toca o seu mouse ali em cima e automaticamente vai disparar uma aula nova lá no seu celular e você vai ver. São 30 minutos, nós estamos com 31 minutos agora nessa aula praticamente, mas amanhã eu vou falar sobre a terceira e última qualificação e vamos dar andamento, ok? Então, um abraço para todos e a gente volta com mais assunto, ainda tem muitas coisas pela frente. Essa aula 24 vai ter mais de 60 ou 70 aulas de meia hora abordando todos os assuntos. Então um beijo e um abraço do teu amigo pastor Júlio Nogueira aqui da Missão do Farol e que o Senhor lhe dê vitória, lhe dê autodomínio próprio para você seguir o que o Espírito Santo tem para a tua vida, porque olha, você está numa corrida junto comigo. E eu com você e todos os cristãos têm essa corrida. Então um beijo, um abraço e até lá.